E quando experimenta a vizinhança lá desses amigos transviados, ainda em nosso plano, com os quais conviveu largamente antes do regresso à carne, reflete-lhes a influência nociva, entregando-se a perturbações histéricas que lhe sufocam a alegria de viver. A presença daqueles espíritos, olha lá, né? Fazendo a leitura novamente. E quando experimenta a vizinhança desses amigos transviados, ainda em nosso plano, com os quais conviveu largamente antes do regresso à carne, reflete-lhes, é ele que está refletindo nos espíritos, a influência nociva, entregando-se a perturbações histéricas que lhe sufocam a alegria de viver. Tem sido aflitivo, né? Tem sido aflitivo problema para o templo doméstico em que renasceu. Desde a meninice vive de médico a médico. Ultimamente, a malarioterapia e a insulina e o eletrochoque han sido empregados em seu benefício, sem resultado prático. São dois pontos aqui que vale a pena, né, a gente esclarecer um pouco. Então, primeiro ali, tem sido aflitivo o problema para o templo doméstico em que renasceu. Muitas vezes nós vamos considerar, salvo o contrário, existem situações que às vezes o templo doméstico, né, o casal, vai abrigar realmente um espírito, né, por caridade. Às vezes aquele espírito não tem nenhuma relação, vamos falar de passado, né, de união com aquela família. Mas por uma decisão, muitas vezes, de amor, de caridade, vão abrigar no seio do lar aquele espírito problemático. Tá? Há vários casos, inclusive, que muitas, né, famílias, né, às vezes são consultadas, porque na realidade são todos consultados, né, pelo mundo espiritual quando vai haver a encarnação desse espírito. E muitas vezes aquele que tem relação direta com aquele espírito, né, de família, ou que participou daquele, né, conúbio criminoso, tá, não querem aceitá-lo. Não aceitam. Falam, jamais, agora que eu, né, atingi meu equilíbrio, eu não vou aceitar ele aqui não, vai desequilibrar tudo. Tá? Mas salvo, né, a grande parte, né, desses grupos familiares que, né, tem esse tipo de espírito, é porque tem débito para com ele também. Tá? Então não, né, não vamos nos revoltar achando, eu tenho um irmão que é difícil demais. É difícil conviver com ele. Às vezes ele está numa luta expiatória, mas eu participei. Às vezes eu incentivei a ele a ir para aquele caminho. E na hora que ele estava em apuros, às vezes eu o abandonei, deixei ele lá, agora se vira sozinho. Ou eu poderia ter evitado que ele adentrasse aquele mundo e não evitei, deixei que ele fosse. Então eu tenho, né, uma participação. Né, ou pequena, ou média, ou grande, né, sempre o lar onde recebe, ele tem uma participação. Salvo o contrário, essas almas grandiosas, né, que recebe pelo amor. Essa é a condição, então, a questão do templo doméstico. A outra questão, né, que vem sendo colocada ali, ó, dos tratamentos que ele recebe, né, e coloca ali o André Luiz, lá, ao sido empregados em seu benefício sem resultado prático. Por quê? A Estervana até me deu umas dicas, né, eu estou fazendo... não digo estudo ainda, só estou ouvindo, ainda não estou na condição de estudar profundamente. São algumas palestras do Dr. Halírio, e ele traz essa própria questão aí da medicina ainda, a nossa medicina, principalmente a ocidental, ela está muito focada ainda na questão, né, da doença só no corpo físico. E esse tipo de doença, né, as doenças psicóticas, é inerente ao espírito. Então pode usar todas essas terapias aí, né, a terapia, né, do eletrochoque, insulina, tá? Não pode trazer momentaneamente uma situação apaziguada, porque na realidade o que ocorre com os medicamentos, né, essas drogas pesadas? Corta, né, o campo receptor, né, ele fica confuso ali do encarnado. Então o espírito, né, vamos falar, não há campo para atuação. Ou ele não há recepção de campo magnético, porque ele não tem essa percepção. Está isolada por efeito das drogas.
E aí é só aquele momento. Passou, volta tudo. Passou o efeito da droga ou o efeito da terapia do eletrochoque, volta tudo. Então, por isso que coloca ali, sem resultado prático. Por quê? Está no espírito, não está no corpo. A moléstia, ela provém do espírito. Enquanto, então, não começarmos a questão de tratar do espírito, não vai haver resultados satisfatórios no corpo físico. Grande parte das pessoas que chegam à casa espírita, não, aqueles que não são frequentadores, estão vindo em busca de um socorro, uma explicação, já não estão suportando mais. E aí, nos primeiros diálogos que nós vamos perceber, há uma ausência completa vamos falar, não vou nem falar assim de religiosidade, de um credo, uma ausência completa de crença em Deus. A inexistência de uma prece ali dentro do lar, e nem existe. Só clamor, só reclamação. Então, como é que os espíritos vão poder ajudar a atuar? É só lamúria. Não há um momento de apaziguar o próprio espírito de si para entrar em comunicação com o superior, com o Mestre Jesus. Como então, é aquela história, estamos com a janela trancada, a porta trancada, e a gente quer que os espíritos de luz venham nos socorrer? Se nem uma prece não consegue fazer, ou não quer fazer, então é essa condição, a falta de tratar do espírito. O corpo já nos traz até aquele provérbio do latim, anima sã in corpo sano. A alma está sadia e o corpo vai ficar sadio. Os tratamentos dolorosos e difíceis, de certo modo, lhe castigaram profundamente a vida física. Parece um velho, quando poderia se mostrar-se em pleno vigor juvenil. Aqui um pouco do contrário que eu dei o exemplo da vela, aqui são os tratamentos. São os tratamentos que ele está passando. Então, vai provocando esse envelhecimento. Registrávamos a esperança e o encorajamento em variados tons, em todos os presentes, menos nele, que denotava tortura e introversão. Aqui o que ele está dizendo, porque ainda naquele momento da reunião mediúnica, daquela casa espírita, e todos os precedentes que foram atendidos já demonstravam esperança e encorajamento. Já estavam saindo ali hauridos de energia para retomar a luta do trabalho. Ele não. Por que ele não? Porque o problema dele não é nenhum espírito obsessor. O problema dele está com ele. É ele o problema. Então, por isso que, menos nele denotava tortura e introversão. A introversão, ele se prende em si. E se isso se deixa prolongar, vai ser aquela condição que ele vai se tornar o quê? A introspecção, ele vai se isolando de tudo até se transformar em um espírito avoide. Como interpretar o caso, então, do nosso amigo? A pergunta que Hilário faz. Não lhe vimos o desdobramento. E, ao que nos foi concedido verificar, não assimilou emissões fluídicas de qualquer habitante de nossa esfera. Enquadrar-se-lhe-á o transe em algum processo mediúnico que desconhecemos? Porque ele está tão alienado mentalmente que mesmo no momento em que adormece o corpo físico e que ele se desprende do corpo físico por processo de desdobramento, ele não percebe a presença dos espíritos. Mas imediatamente ele se recolhe, ele tem medo. Ele vai tentar se afugentar onde? No corpo físico, que é o abrigo dele, é o casulo dele, que ele vai se esconder. De tantos delitos que ele veio a cometer, e não só ele sozinho, porque ele aliciou vários a participarem com ele do delito. Levou todos ao desastre. Então, por isso que ele se apresenta nessa condição. O enigma de nosso irmão elucidou o assistente.
é de natureza mental, considerando-se a origem pura e simples, mas está radicada a sensibilização psíquica, tanto quanto as ocorrências de ordem mediúnica. Então, a parte sensitiva, né? A parte sensitiva dele, né, ele reconhece os erros, não quer encarar os erros e se afugenta dentro de si. O Dr. Halil, inclusive, explica isso, né, o que ocorre principalmente com muitos, né, que têm a esquizofrenia. É exatamente isso que ocorre. E o autismo. Ele se recolhe dentro de si, porque ele não quer enfrentar os problemas. Tá? E aí vem essa questão do campo mental, uma perturbação criada por ele próprio. E ele ainda nos coloca que não basta somente, né, uma encarnação. Que traz ele, na realidade, essa mensagem é o próprio Manuel Filomeno de Miranda, o André Luiz, tá? Traz, e o próprio Bezerra de Menezes também. Uma encarnação para esse tipo de espírito não é suficiente, né, para expungir ou para que ele possa se reconciliar consigo próprio. Então é a situação que, né, é de dedicação de amor mesmo, né, esperar, dar tempo ao tempo. Mas como, né, o próprio Bezerra de Menezes nos traz, né, se nós somos espírito eterno, né, o tempo de uma encarnação não é nada, mas ela tem que ser vivida intensamente. Deve ser vivida intensamente, né, com amor, com respeito, para que a gente não fique também, né, passando aí por 10, 20, 30 encarnações nessa condição de ciclo vicioso, né, de vai e volta, vai e volta. Ainda assim, aleguei, poderemos considerá-lo médium? De imediato, não. Presentemente é um enfermo que reclama cuidado assistencial. A condição dele participar ali, em que ajuda? É quando ele vai para a casa espírita. Se ele está numa condição, ele não é um médium, ele não tem condições de ser médium. Olha como a espiritualidade ainda, né, nos dá o benefício. Há médios que a mediunidade, às vezes, ela vai se manifestar, né? Já vi exemplo, às vezes, 55 anos. Poxa, mas 55 anos, tem médium que se manifesta com 5 anos. Né? Tem médico que se manifesta aí com 15, né? Na adolescência, com 55. Conversando com, né? Eu acho que vale a pena explicar um pouco, até para a gente entender como a espiritualidade nos ajuda. Né? Eu estava conversando com, né, essa senhora, e a mediunidade dela começou a florar agora, com 55 anos. E aí, dialogando com ela, ela foi me relatando as ocorrências da vida dela. Ela teve que cuidar do pai, com esclerose múltipla, depois a mãe também na mesma condição. Ela cuidou dos dois, até o desencarne deles. O marido, né, muito problemático, difícil relacionamento, mas depois que passou por tudo isso, ele melhorou, né, com muita paciência, muita prece, muita oração. Ela falou que ele agora melhorou, é uma excelente pessoa para os filhos, para a família, no ambiente de trabalho. Os filhos começou com um pouco de rebeldia, mas quando o pai melhorou, eles melhorou também. E agora, né, eles estão praticamente independentes, não depende dela tanto, e aí vem a mediunidade. Aí ficou claro para mim, ficou claro. A espiritualidade maior te deu uma trégua porque você tinha muito trabalho a fazer, eles não iam te dar uma carga maior. Tá? Agora você está com tempo disponível, seu campo mental está livre para você agora, então, trabalhar na mediunidade. Olha para vocês verem que maravilha. Então, cada tempo, muitas vezes, é uma concessão que a espiritualidade nos está dando. Por quê? Porque ela se desdobrou no trabalho do amor. Se, ao contrário, ela ficasse, relegasse aquela questão, reclamasse que tinha, as irmãs e os irmãos e ninguém olhava os pais. Se ela ficasse reclamando disso, se ela ficasse em conflito com o esposo, se ela ficasse ali revoltada com a condição dos filhos, viria a mediunidade junto, ia somar tudo. Mas como ela se desdobrou no trabalho de amor, então deram uma concessão para ela. Vamos esperar, porque ela está trabalhando, está se esforçando, está ajudando muitos espíritos.
né? Entenderam como a coisa funciona? Então, a partir do momento em que colocarmos, né, como nossa, né, o cajado de trabalho, o cajado do amor, né, nós somos amparados pela espiritualidade maior. E a doença em si tornou meu companheiro admirado. Será que do corpo ou da alma? É desequilíbrio da alma a retratar-se no corpo, né, falou o instrutor, né, o Aulus, né, explicando. Nosso amigo em reajuste antes da presente imersão na carne, vagueou por muitos anos em desolada região de trevas. Aí foi vítima de hipnotizadores cruéis com os quais esteve na mais estreita sintonia, em razão da delinquência viciosa a que se dedicava no mundo. Sofreu intensamente e voltou à Terra, trazendo certas deficiências no organismo perispiritual. E essas deficiências, vamos só voltar aqui, e aqui vai ficar claro para vocês. Ele foi vítima, né, de hipnotizadores. Então, o hipnotizador trabalha no campo mental dele. E a sintonia. Ou seja, escolha. Porque, na realidade, quando se coloca em vítima, aqui, né, não é só vítima, não. Porque ele, né, entrou naquele campo mental, ele era um delinquente. Tá? E esses espíritos é que haviam, né, induzido ele aceitou, participou da delinquência e quando ele desencarna, eles vêm cá, tem mais trabalho para você. Então, esses espíritos hipnotizadores, o que eles fazem? Eles vão, utilizam, né, escravizam esses espíritos e falam, agora tem mais trabalho. Você quer um pouco de doação de energia, né, você tem que ir ali agora, vamos lá, fazer um trabalho naquela casa. Você vai criar perturbação e colocar aquele lar lá todo em desarmonia. Nós estamos recebendo um pedido para isso. Aquela jovem lá, tá uma outra jovem que quer esposar aquele rapaz e ela está atrapalhando. Vamos lá atazanar a vida dela, é você que vai ficar lá. Então são esses espíritos aí, ó, hipnotizadores. E ele, como a sintonia que já estava com eles, vai fazendo esse tipo de trabalho. Então, acumulando cada vez mais sofrimentos. Tá? Então, por isso que ela sofreu intensamente e voltou à Terra, trazendo certas deficiências no organismo perispiritual. São as consequências do processo de hipnotização que ele sofreu, criou vários danos no perispírito, e com uma encarnação, muitas vezes, não vai ser o suficiente para que ele possa, né, corrigir e recuperar isso. Ele tem a coparticipação. É um histérico, segundo, né, a justa acepção da palavra. Acolhido pelo heroísmo de um coração materno e por um pai que lhe foi associado de insânia. Olha a condição. Foi acolhido por um coração materno e um pai que lhe foi associado de insânia. Hoje também, na travessia de amargosas provas, vem procurando a própria recuperação. A condição do pai também. Então, olha a condição do lar. Aqui há a questão, então, a luta expiatória em grupo. Então, está o pai e o filho. Aos 7 anos da nova experiência terrena, quando se lhe firmou a reencarnação, sentiu-se tomado pela desarmonia trazida do mundo espiritual. E desde então, vem lutando no laborioso processo regenerativo a que se impôs. Então não vamos achar que foi imposição da espiritualidade maior. Que foi imposição de Jesus, de Deus, não. Ele que se impôs nessa condição. Não se acredita capaz de qualquer serviço nobre. É muito comum, muitas vezes, o espírito que cometeu vários delitos, ele fala, eu não tenho condição de fazer esse tipo de trabalho. Eu jamais vou conseguir fazer algo de bom. E aí é onde ele vai criar o processo de introversão. E criar distúrbios no campo mental, psíquico. Olha lá, ele crê-se derrotado antes de qualquer luta. Ele já está derrotado, ele não consegue. Apraz-lhe tão somente a solidão em que se nutre dos pensamentos enfermiços que lhe são arremessados ao espírito pelos antigos companheiros de viciação. Então, nós vamos observar aqui o comportamento dessas pessoas, né, com essas doenças mentais, né? São pessoas que se isolam,
não gosta muitas vezes de participar de reunião familiar, ela se retira, né, daquele momento de confraternização, ou se isola no quarto, não quer diálogo. São características, né, que vai se apresentando, né, esses espíritos, né, com esquizofrenia, com autismo, né, e com outros distúrbios, né, do campo mental. Enfim, vive lá em deploráveis condições patológicas do sistema nervoso, numa crise de longo curso, e caracterizam-se por estranhas perturbações da inteligência e contraturas repentinas, né? Muitas vezes enrijecimento muscular, né? Que o inutilizam temporariamente para o trabalho digno. Américo dormiu sem detença, né, surgindo junto de nós em desdobramento natural. O nome do jovem lá é Américo. Aqui explicando no momento depois, porque o que ocorre? Agora já se deu fim, né, o encerramento da reunião mediúnica. Eles pedem autorização ao mentor espiritual da reunião mediúnica, que é o Clementino, e pergunta, né, o Aulus pergunta a ele se poderia, né, com intuito de aprendizado até para o Hilário e para o André, né, se conduzi-los à casa dele para eles continuar o trabalho de estudo. E o Clementino autoriza, permite que eles vão. Então lá quando ele chega, que ele adormece, eles, né, já estão ali no quarto junto a ele e começam a observá-lo. Lá, não nos presenciou, porém nem de longe. Registrava tão somente a perturbação mental de que se via possuído. Tal alienação mental que ele se encontra, tá vendo? Amedrontado, espantadiço, avançou para a estreita câmara a pequena distância e rojou-se ao lado de um velho paralítico choramingando. Pai, estou sozinho, sozinho. Quem me socorre? Tenho medo, medo. É a condição desses espíritos, né? Por isso que muitos, vocês podem observar, ele fica em vigília o tempo todo, quase não dorme. Ele tem um medo imenso na hora que ele se desprende do corpo físico. Então é aquela condição que vai dormir sob efeito de medicamentos. Ele fica o tempo todo acordado, é a vigília, medo. Então dorme um pouco, acorda assustado. É aquele sono, né, que não há o repouso do corpo físico, não há relaxamento. E dão graças a Deus quando, né, desponta o sol, aí pode levantar. Então são espíritos, né, em perturbação constante. O doente, vigilante e calmo, assinalou-lhe a presença, que é o pai dele. De algum modo, porque mostrou no semblante dolorido expressão como se lhe estivesse ouvindo as queixas. Os dois, né, foram consorciados, né, em trabalhos de delito no passado. Então eles, né, sentem a presença um do outro, né, e se entendem. Porém, na condição em que, né, o espírito do pai dele se encontra, né, isso é mais pernicioso ainda. Aulus recomendou-me auscultar a fronte pensadora do enfermo, atado ao catre limpo, e buscando sintonizar-me com ele, escutei-lhe a mente conversando de si para consigo. Porque o espírito mesmo, né, aquilo que ele comete com tanta intensidade, tá, principalmente com questões, né, do mal, do crime, né, ele fica remoendo aquilo no campo mental dele. Ó Senhor, sinto-me cercado por espíritos inquietos. Esse é o campo do pensamento dele. Quem estará junto de mim? Dá-me forças para compreender-te a vontade de acatar-te os desígnios. Não me abandones, tristes são a velhice, a doença e a pobreza quando nos avizinhamos da morte. Ele já está com essa condição alterada porque ele conheceu a doutrina espírita, e começou a ter uma compreensão maior do que é o espírito, do que é reencarnação, tá? Da condição em que ele se encontra, o porquê ele está passando por aquelas condições. Então há um processo, né, já de resignação, de conhecimento. Achamos-nos à frente de pai e filho,
Júlio, o genitor de Américo. Foi acometido faz anos de paralisia das pernas, vivendo assim amarrado à cama, onde ainda se esforça pela subsistência dos seus, em trabalhos leves. Entregue à provação e à soledade, começou a ler e a refletir com segurança. Aprendeu a verdade da reencarnação. Encontrou consolo e esperança nos ensinamentos do Espiritismo e com isso tem sabido marchar com resignação e fortaleza nos dias ásperos que vem atravessando. Sustentado pelo devotamento heróico da esposa, trouxe ao mundo 5 filhos, dos quais uma jovem que lhe foi abençoada irmã noutra vida terrestre. E os demais, inclusive o Américo, são 4 rapazes de trato muito difícil. Que o Américo ele ainda tem outros 2 irmãos. O Américo é o mais velho. E os 2 irmãos só sabem, estão viciados no álcool. Só ficam embriagados o tempo todo. Então, olha o grupo expiatório que está aí dentro desse lar. Então, vem a irmã, que foi irmã em outra encarnação, agora como filha, para ajudar isso. E agora nós vamos ver como é que ela trabalha ajudando. Olha lá, Márcio, que já conheces, é cliente da embriaguez, o outro irmão dele. Guilherme e Benícius estão consumindo a mocidade em extravagâncias noturnas. E Laura, que é a abnegada companheira dos pais, e o nosso Américo, o primogênito, que ainda está longe de recuperar o equilíbrio completo. É um lar de sofrimento. Indubitavelmente, a expiação do grupo doméstico, sob nossa vista, é rude e dolorosa. Olha para vocês verem, isso é a visão que os espíritos da ordem de André Luiz estão vendo. Em passado próximo, o paralítico de hoje era o dirigente de pequeno bando de malfeitores. Que é os próprios filhos. Extremamente ambicioso, assinalou-se num sítio, onde se transformou em perseguidor de viajantes desprevenidos, dedicando-se ao furto e à vadiagem. Então ele conduziu todos ao delito, agora ele abriga todos como filhos no lar. Conseguiu convencer 4 amigos a acompanhá-los nas aventuras delituosas a que se entregou pela cobiça tiranizante, comprometendo-lhes a vida moral, e esses 4 companheiros de hoje são os filhos que lhe recebem nova orientação, crivando de preocupações e desgostos. Então, é uma reflexão, nós que somos pais, mães, é aquele filho difícil, é aquele filho que não nos segue os conselhos, faz tudo o contrário, muitas vezes só para desagradar mais ainda. É uma reflexão que devemos fazer. Onde já conduzimos esse espírito? O que fizemos para ele no pretérito? Por que tanta revolta agora, nesse momento? Desviou-os do caminho reto e agora busca recuperá-lo para a estrada justa, achando-se ele mesmo em penosas inibições. E a condição fica difícil. Olha a condição que ele se encontra: acamado, paralítico, doente, e tendo que orientar. E ali é o quê? É o trabalho do exemplo mesmo, que ele vai poder exemplificar para os filhos dele. O diálogo também, sem dúvida. Porque o diálogo, a voz falada também, ela ajuda a implantar. Mas a atitude do trabalho é que vai exemplificar melhor. Tivemos, contudo, nossa atenção atraída para novo fenômeno. Uma jovem de fisionomia nobre e calma penetrou o quarto em espírito, passou rente a nós sem notar-nos e, reanimando Américo, retirou-o para fora. Então é a irmã. Vai lá, recolhe o irmão mais velho, que é o Américo, e tira ele daquele campo de perturbação no pai, e conduz ele a sua própria câmara, de seu quarto. Percebendo-nos a silenciosa indagação, o assistente informou: é Laura, a filha generosa, que ainda mesmo durante o sono físico não se descuida de amparar o genitor doente. Então é aquilo que eu estava comentando no início, que a espiritualidade
ainda nos ampara tanto, que concedeu a esse, grupo de delinquentes, 2 espíritos nobres para que possa sustentá-los nessa caminhada difícil, que é a mãe, a genitora, e a irmã. Quando o corpo terrestre lá descansa, nem sempre as almas repousam. Na maioria das ocasiões, seguem o impulso que lhes é próprio. Se é um espírito que está na caminhada do bem, ele vai procurar algo, que vai enobrecer ainda mais os seus conhecimentos, aurir novos conhecimentos ou trabalhos, participar de trabalhos retificadores. Do contrário, vai se encontrar então com espíritos afins, no mundo de delinquência, vai se encontrar com espíritos no mesmo campo mental. Quem se dedica ao bem, de um modo geral, continua trabalhando na sementeira e na seara do amor. E quem se emaranha no mal costuma prolongar o sono físico, os pesadelos em que se hereda. Os pensamentos daqueles que partilham o mesmo teto agem e reagem uns sobre os outros de modo particular, através de incessantes correntes de assimilação. Tá? Então, há influência sim. Há influência de espírito para espírito, dentro do ambiente doméstico. O espírito, principalmente aquele que se encontra desguarnecido, despreparado, é o que vai receber a maior influenciação. A influência dos encarnados entre si é habitualmente muito maior do que se imagina. Muita vez, na existência carnal, os obsessores que nos espezinham estão conosco, respirando, reencarnados, o mesmo ambiente. É o grupo todo ali, com exceção da filha e da mãe. Do mesmo modo, há protetores que nos ajudam e elevam e que igualmente participam de nossas experiências de cada dia. É o exemplo das 2 encarnadas no grupo doméstico ali. Se não, imagina que se fosse só o pai e aqueles filhos ali. Ia ser o próprio inferno, Um próprio inferno no mundo físico. Ele não teria amparo nenhum, paralítico, certamente ficaria abandonado pelos filhos. O filho mais velho, mais necessitado ainda que ele, então ficaria entregues à própria sorte. É imprescindível compreender que, em toda a parte, acima de tudo, vivemos em espírito. Estamos encarnados, mas nós vivemos em espírito. Por mais que relutemos, não queiramos, a influenciação espiritual, ela é latente a todos nós. Tá? Se estamos desguarnecidos, se estamos sem vigilância, sem prece, sem oração, nós vamos ser influenciados por campos mentais, vamos falar, destruidores, mentes, vamos acabar absorvendo, ou seja, energias deletérias, das quais, inclusive, pode imprimir, se em situações que guardarmos mágoa, guardarmos ressentimento, então pode se aflorar o quê? Doenças. E essas doenças elas vão atingir os campos que estejam mais, vamos falar assim, enfraquecidos. É igual a situação da corrente, O ponto forte da corrente, onde é o ponto forte da corrente? É o elo mais fraco. É ele que vai arrebentar. Então é isso que esses espíritos vão buscar, tentar pesquisar. Onde é que está nosso elo mais fraco da nossa corrente? E é ali que eles vão bombardear até alcançar o intento deles. Então a prece ela deve ser uma constante em nossa vida cotidiana. E a vigilância junto. Vigiar o nosso campo mental, o que está passando na nossa mente. O que se sucede quando somos de uma determinada forma, vamos dizer, agredidos ou experimentados. Estamos deixando o nosso campo mental ir na mesma face, do mesmo lado, ou nós estamos mostrando a face oposta? Nós estamos revidando a agressão com amor. Muitas vezes com silêncio, mas com observação, para que a gente não entre naquele mesmo campo vibratório.
o intercâmbio de alma para alma entre pais e filhos, cônjuges e irmãos afeiçoados, e companheiros, simpatias e desafeições no templo familiar ou nas instituições de serviço em que nos agrupamos, é, em razão disso, a bem dizer, obrigatório e constante. Não adianta o que nos está trazendo aqui o André Luiz, tá, lá, o intercâmbio de alma para alma entre a família, né, ou entre simpatias e desafeições, tá, mesmo nas instituições de serviço em que nos agrupamos, é em razão, a bem dizer, obrigatória e constante. Então não há como fugir. É enfrentar a situação, se preparar com a bandeira do amor, a bandeira da paz. Não adianta achar que nesse ambiente aqui agora de trabalho eu não suporto as pessoas com quem eu trabalho. Eu vou mudar de emprego. Mas o problema está onde? Muitas vezes não está no ambiente de trabalho, não está nas pessoas que estão lá, está em você. Você vai mudar e vai ficar a mesma coisa. Ah, eu não suporto mais a minha esposa, vou separar e vou arranjar outra. Vai voltar todos os mesmos problemas, porque o problema está em você, não está na sua esposa, nem na outra talvez que você pretenda conquistá-la. Então, é uma reflexão, todos nós devemos fazer. Esse capítulo está mostrando isso para nós. Grande parte dos problemas que atravessamos são nossos, é o nosso eu. Se nós não nos melhorarmos, nós não temos condição alguma de ajudar quem está próximo a nós. O que nós vamos estar levando muitas vezes é o nosso inferno íntimo, nós estamos levando para outra pessoa. Eu mudo de emprego, eu vou levar o meu inferno lá para aquele ambiente, eu que vou atrapalhar. E muitas vezes eu acho que eu sou vítima do ambiente, que ninguém aqui presta, todo mundo é de difícil relacionamento, e eu jamais faço uma autorreflexão para ver o que eu estou provocando. Por que as pessoas se afastam de mim? Por que me tratam com tanto desdém? Muitos nem dialogam comigo. O que está ocorrendo? É importante essa autorreflexão para ver que nós é que realmente criamos aquele campo. Nós podemos ser luz, mas também, se não nos cuidarmos, nós vamos ser, às vezes, trevas. Em vez de levar alegria, levar desembaraço, levar encorajamento, a gente está levando o quê? Ter penúria, angústia. Sem perceber, lá, consumimos ideias e forças uns dos outros. Isso pode ser de uma forma salutar, a questão das ideias e das forças uns dos outros, ou pode ser também uma forma de vampirização. Acaba muitas vezes com a pessoa. Consagrando-se à disciplina e ao estudo, à meditação e à prece, ele se renovará mentalmente, apressando a própria cura, depois da qual poderá cooperar em trabalhos mediúnicos dos mais proveitosos. Então aqui ao aulas informando ao André Luiz e ao Hilário, que mesmo naquela condição em que ele se encontra, vamos falar, se ele manter a disciplina e a constância de participação daqueles trabalhos mediúnicos, então vai haver um campo de renovação. Então, olha lá, se ele consagrar-se à disciplina, ao estudo e à meditação e à prece, vai haver uma renovação no campo mental dele. Então, vai, inclusive, abrir um campo em que ele poderá até trabalhar dentro dos trabalhos da mediunidade. Todo esforço digno, por mínimo que seja, recebe invariavelmente da vida a melhor resposta. Agradeço a presença de todos vocês.